Bem, a gente hoje está iniciando uma nova série de mensagens, então, falando sobre família, a família 4x4, tração nas quatro rodas contra as culturas da marcha ré. De fato, a gente tem experimentado transformações culturais bem fortes que têm se abatido também sobre as nossas famílias, sobre aquilo que a gente pensa que família é. E a gente quer retornar à palavra de Deus com várias temáticas. Nós queremos falar hoje especificamente contra uma cultura chamada tribalista, e a gente já logo vai entender do que se refere ao que nós queremos falar. Mas nós vamos falar também sobre o comodismo, sobre uma cultura que se acomoda com as situações de como ela está. Nós vamos falar de filiolatria, da maneira como nós olhamos para os nossos filhos, da maneira como nós temos criado os nossos filhos. Nós vamos olhar um pouquinho para características que têm marcado a nossa geração, que, de um certo modo, tem olhado para situações crescentes de adultério, de falta de fidelidade conjugal, e as pessoas têm dito dentro da nossa cultura: isso é normal, é assim mesmo, os seres humanos são assim. E várias dessas características, certo? Então nós queremos olhar para várias características que a nossa cultura tem caminhado nessa direção, tem apontado nessa direção. Nós queremos entender de que forma isso pode estar também influenciando as nossas próprias famílias, as nossas próprias casas. Bom, a família sempre foi o ambiente mais propício para a formação do indivíduo, para o desenvolvimento também da sociedade. Mas nos últimos anos, a família tem sido alvo de uma série de influências culturais que, no nosso ponto de vista, são disfuncionais e desvirtuam o propósito original da família. Então, o objetivo dessa série é de resgatar a sabedoria de Deus para o cultivo da família, a fim de nos poupar de reveses. Eu vou mostrar alguns dados para nós aqui, e esses dados eles estão relacionados com o nosso último censo. Nosso último censo foi feito há quase 10 anos atrás. Nós estamos em 2018, o nosso último censo é o ano de 2010, certo? E nós fazemos no Brasil, pelo que me consta, censos apenas de 10 em 10 anos. Então, nós não temos estatísticas mais atualizadas e que sejam amplas, como são as estatísticas do censo. Mas, por exemplo, nas próprias notícias que o IBGE lançou em relação ao retrato da família, se disse em um artigo de notícias da própria agência do IBGE, a avó que mora com os filhos e os netos, o padrasto que também é pai, o filho que se divide entre duas casas, a mãe que cria os filhos sozinha, casais que optaram por não ter filhos. Quem não conhece um caso assim? Aquele clássico padrão de família formado por pai, mãe, filhos, vem perdendo espaço e novos perfis vão se configurando nos lares brasileiros. Os últimos 60 anos foram cruciais para essa transformação. E aí, quais são os elementos apontados pelo próprio IBGE para essa transformação? Primeiro, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a queda da taxa de fecundidade, a legalização do divórcio e a onda dos recasamentos provocaram mudanças estruturais no seio familiar, o que tem levantado discussões sobre o que é família. E nós estamos entrando dentro dessa discussão, certo? Então, todas essas coisas, elas de alguma forma colaboraram para esse processo que nós estamos vivendo. Nesse novo retrato da família brasileira, um solteiro demorava em 2010, em relação a 2000, 2 anos a mais para se casar em relação ao que se observava na década anterior. Eu acho que isso já está furado, certo? Eu acho que esse negócio, quando fizer o próximo censo, não vai pular mais 2 anos. Eu acho que vai pular uns 4, 5. Né?
porque as pessoas estão demorando muito mais para se casar que demoravam no passado. Hoje, as pessoas de fato, isso é uma coisa interessante, né? Mesmo dentro das nossas famílias cristãs, mesmo dentro das nossas famílias cristãs, nós temos uma preocupação legítima de preparar os nossos filhos para que sejam bons profissionais e tenham uma forma de ganhar dinheiro que lhes dê uma situação confortável financeiramente. E nós nos empenhamos por isso arduamente, pagando boas escolas, para que eles tenham acesso à melhor universidade possível. Isso está no auge das prioridades quando nós pensamos na criação dos nossos filhos. É verdade ou não é? É só eu que penso nisso. Desculpe, perdão, acho que estou fora de contexto. Mas é interessante que a gente não tem no horizonte o mesmo empenho para preparar os nossos jovens para um dia se casarem, serem bons maridos, as nossas filhas serem boas esposas e eles se tornarem bons pais. É verdade ou não é verdade? Isso muitas vezes nem está no horizonte. A gente acha que isso vai acontecer assim, à revelia. Quem sabe se nós vamos falar da cultura do romantismo na semana que vem. Quem sabe se encontrar a alma gêmea, aí vai dar certo e aí ele vai ter um bom casamento. Se ele tiver sorte, ele vai ter um bom casamento, né? Se ela tiver sorte, ela vai ter um bom casamento. Como se bons casamentos acontecessem por sorte. E bons maridos e boas esposas o são por sorte. Como se isso não fosse coisa que a gente tem que aprender. E aprender muito bem aprendido, porque senão a gente faz dar errado o tempo todo. Como tem acontecido. Certo? Então nós preparamos muito os nossos jovens para o mercado de trabalho, mas nós não os preparamos para eles serem bons pais, bons maridos, boas mães, boas esposas. Aliás, a gente já lá na raiz, às vezes, já planta o conflito. Vai estudar, minha filha. Deus me livre você ser mandada por homem. Se você não estudar e você tiver um péssimo casamento, você não vai ter como se livrar do seu marido. Vai estudar, minha filha. A mãe não chega a dizer isso. Se você não tiver estudo, você não vai poder se livrar do seu marido. Mas no fundo, o que ela quer dizer é isso. Você tem que ter uma via de escape. Porque se o seu casamento for ruim, você vai poder sair fora dele. É mais ou menos assim que nós preparamos os nossos jovens para se casar. 1 em cada 4 casamentos acaba em divórcio. Em 2010 no Brasil. Eu acho que quando fizer em 2020 o censo, nós vamos ter uma surpresa em relação a esse número de novo. 1 em cada 4 casamentos. 4 dos casamentos terminam. Evidencia uma crescente inabilidade relacional nas pessoas de maneira geral. Os divórcios dos casamentos com regime de separação de bens cresceu de 3,7 para 4,1. Por exemplo, o que demonstra claramente, nós vamos nos casar, mas já vamos deixar a papelada de um jeito que se não der certo, a gente se separa facilmente. Certo? É isso que esse número aponta. As pessoas já entram pensando que poderão logo sair de novo. Não estou condenando ninguém que casou com regime de separação de bens, certo? Só estou dizendo que às vezes esse é um elemento que pesa na escolha desse tipo de regime. Faz parte da nossa cultura. Os maiores percentuais identificados de divórcio estão dispostos no período de 2 a 5 anos de casamento, ou seja, bem no início. Demonstra uma inabilidade das pessoas se ajustarem. As pessoas não conseguem caminhar juntas, elas não conseguem ceder. Nós vivemos na era do individualismo, em que a felicidade
é uma questão individual e, portanto, logo no início, quando as pessoas percebem que o casamento demanda delas um esforço gigantesco no sentido de se adaptar a uma outra pessoa, é um momento crítico, muito crítico. As uniões consensuais, uniões estáveis, ou seja, em que não há um registro nem religioso, nem civil de casamento, já representam mais de 1/3 dos casamentos no país. 1/3. As pessoas se juntam e seguem sua vida. E a lei hoje reconhece como união estável. Depois de um determinado período de tempo, as pessoas têm um processo para realizar também para se separarem, mas geralmente mais fácil do que no casamento em que há registro, né? O percentual de famílias chefiadas por mulheres no país passou de 22,2% para 37,3% entre 2000 e 2010. Eu também acho que esse número já deve ter mudado, talvez com uma certa radicalidade. Isso não é nenhum tipo de crítica aos lares que são chefiados por mulher. Isso apenas na minha concepção, na minha leitura que eu faço desses números, me parece que isso aponta cada vez mais uma ausência de presença masculina e de desempenho desse papel nos lares. O número de casais sem filhos passou de 14,9% para 20,2% no total de famílias brasileiras. Aqui em Florianópolis a gente percebe isso muito bem, né? As pessoas, quanto mais ricas são, menos filhos querem. Quanto mais dinheiro elas têm, quanto mais filhos elas poderiam ter, menos elas querem ter. E elas preferem, e não é porque elas não têm dinheiro, elas preferem então gastar tanto quanto gastariam com uma criança, cachorros de raça. Ao invés de limpar a fralda, elas preferem carregar uma sacolinha plástica no bolso e ajuntar cocôzinho de cachorro quando vão passear toda manhã com o seu cachorrinho por aí. Não é nada, estou condenando pessoas que têm cachorro, pessoas que fazem isso. Quem tem cachorro e mora em apartamento é obrigado a fazer essas coisas, é obrigado a passear com o seu cachorro. Ele precisa disso realmente. Uma vez que você tem o cãozinho, tem que tratá-lo bem. Não há nada de errado com isso. O fato é que, por trás dessa questão de não ter filhos, a gente diria que tem uma série de outras questões que são questionáveis. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso hoje, mas eu quero rapidamente terminar de mostrar esses números. Então, o número de famílias onde os filhos vivem só com as mães, só com a mãe solteira, cresceu de 11,6 para 12,2 nesses 10 anos apontados pelo censo. O índice das famílias reconstituídas, família mosaico, de pessoas divorciadas, com um novo casamento, que às vezes vem filho de uma das relações ou das duas relações, e às vezes um novo filho que dessa nova relação, essa é a família mosaico, né? Já representam 16,3% dos casais que vivem com filhos. 16,3% das famílias são representadas por famílias mosaico. Na revista Veja, em 2012, uma fala sobre essa nova constituição da família brasileira. Mudança acentuada na década, então, de 2000 e 2010, está diretamente ligada ao conceito que se tem de felicidade. Isso é muito interessante, que essa psicóloga Julie Millman vê no crescimento dos divórcios e na consequente elevação das famílias recompostas um sinal de que o matrimônio e a vida conjugal passaram a atender mais a objetivos pessoais. Certo? Não é uma leitura minha ou uma leitura de alguém, uma leitura religiosa. É uma constatação de uma psicóloga. As pessoas se divorciam mais e existe uma elevação dessas famílias recompostas porque existe uma mudança cultural em que os objetivos pessoais estão numa escala de prioridade maior do que estavam no passado. Ela diz que ser feliz é algo relativamente novo. Antes vivia-se para viver, para honrar o rei, para honrar a família. A mudança radical sobre isso na história veio com a Revolução Francesa, segundo essa psicóloga. Nos anos 50, o casamento eterno era o ideal de felicidade. Viveram felizes para sempre,
viver juntos até o final da vida. Hoje, ser feliz está ligado a satisfazer si próprio. Certo? Hoje, ser feliz está ligado a satisfazer a si próprio. E é com essa cultura que nós lidamos hoje dentro também das igrejas. As pessoas também entre nós, mesmo ouvindo a palavra de Deus todo final de semana, entre nós também há um impacto enorme dessa cultura de que felicidade é um bem individual. Mesmo que a gente ore Pai Nosso e não Meu Pai, mesmo que a gente diga que a fé cristã ela é comunitária, ela é coletiva, é uma caminhada conjunta, mas a nossa cultura ela sempre nos influencia. Somos influenciados o tempo todo. Porque você, afinal de contas, vem aqui uma vez por semana, não é verdade? Mas você assiste televisão 7 dias na semana. Você vem aqui talvez uma vez por semana, você ouve a palavra de Deus 2 vezes por semana. Mas você acessa a internet, você ouve noticiários, você é bombardeado da cultura do nosso mundo todos os dias da semana. Isso acaba em algum momento nos influenciando. Então, diante desse quadro, o primeiro ponto que nós queremos trabalhar hoje é contra essa questão da cultura tribalista. Quem é que já não ouviu aquela música famosa da Marisa Monte, Já Sei Namorar? Quem é que conhece a música aqui? Todo mundo conhece a música, né? Não tenho paciência para televisão. Eu não sou audiência para a solidão. E aí o que ela diz? Daqui a pouco vocês vão ver. Assim, é para dar aquele suspense, entende? Para você ficar com aquela coisa, não, mas não vai aparecer? Vai, ó, apareceu, tá bom? E aí ela diz depois da questão da audiência para a solidão, eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Essa é a poesia da cultura tribalista, né? Que a gente não se fixa a uma pessoa de maneira inquestionável. A gente não se aliança com alguém. Não, a gente está na pista o tempo todo. A gente está aí para o que deve é. Se aparecer coisa melhor, a gente está disponível, entendeu? Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Assim, entendeu? É uma coisa assim leve, muito solta, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. A gente não... parece assim uma coisa tão bonita, tão querida, né? Não se prender, não prender ninguém. Parece uma coisa tão legal. Mas é uma coisa que tem destruído a vida das pessoas. Destruído profundamente a vida das pessoas. E nós ansiamos profundamente, no fundo do nosso coração, ser amados. Nesse tipo de relação, o que acontece é que nós somos usados e usamos as outras pessoas. Aqui não existe amor. Aqui existe chiclete sendo mascado. Ora você masca um chiclete por aí, ora você é o chiclete que é mascado. Isso transforma pessoas em mascadores de chiclete, ou faz com que as pessoas, né, predadores, ou transforma as pessoas em chicletes mascados, que se olham para si mesmos e dizem, eu não sou digno de ser amado. As pessoas só se aproximam de mim porque querem me usar. Meu valor está no meu corpo. As pessoas não vão gostar de mim para além disso e não vão me valorizar pelo que eu sou, mas pelo que eu posso dar, pelo que eu posso oferecer. Eu sou um momento na vida de alguém e nada mais. Então, as características dessa cultura tribalista é a disposição de negociar princípios e valores pelo medo de ficar sozinho. Eu não sou audiência para televisão, eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar nessa solidão. Quero me relacionar. Essas pessoas se relacionam muito e de maneira muito superficial. Medo de ficar sozinhos faz com que as pessoas saiam por aí desesperadamente em busca de algum tipo de
carinho, de aceitação, mas ao mesmo tempo são relações muito superficiais e o buraco aumenta cada vez mais. Geralmente o resultado dessa trajetória toda é mulheres dizendo assim: amor não existe. Mulheres que fazem essa jornada aqui acabam dizendo para si mesmas: não existe amor. Amor não existe. Existe é isso aí. Os homens que fazem essa trajetória aí, eles fazem 60 anos e eles continuam vivendo como se tivessem 15, eternos solteirões. Porque afinal de contas, se eu casar, eu não vou mais poder pegar as menininhas. Eles se infantilizam. Ao invés de se tornar homens, se tornam moleques. Moleques de 60 anos, às vezes, mas moleques. A hipervalorização do sexo associada ao empobrecimento do seu significado. As pessoas transam. Ponto final. É um ato biológico. E Deus me livre se acontecer de que a biologia funcione e aparecer um filho nessa relação. Aí, logicamente, a gente gostaria muito de que o aborto não fosse uma coisa criminalizada. Seria bem mais fácil de resolver um problema como esse. Afinal de contas, geralmente as pessoas empobrecidas, que têm vários filhos, elas dão um jeito de ter mais um. Geralmente não dá um jeito. São esses aventureiros de classe média. Esses querem dar outro tipo de jeito. Cultivo de relacionamentos descartáveis e utilitaristas. É outra característica dessa cultura tribalista. De fato, descartáveis e utilitaristas. Quero convidar você para a gente rapidamente olhar para o texto de 1 Coríntios capítulo 7. Sim, um texto de 2000 anos atrás. O que um texto de 2000 anos atrás pode nos ensinar? Bom, a gente ainda continua dizendo, se você acredita nisso ou não, é nisso que eu acredito, então é isso que você vai me ouvir pregar, mas a gente acredita que a palavra de Deus é palavra de Deus e de que Deus se revelou na história e falou por meio de Jesus, dos seus apóstolos, e o que eles escreveram para nós continua valendo para as nossas vidas. Então, em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, Paulo está respondendo perguntas, percebam, certo? Ele está respondendo dúvidas dos coríntios. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. De modo que meu corpo, minhas regras, parece que biblicamente não fecham, né? Nem para a mulher, nem para o homem. Certo? Nem para a mulher, nem para o homem. A relação conjugal eu passo a pertencer a outro, e o outro a mim. Nós nos tornamos um. Não se recusem um ao outro. E essa é uma expressão de não recusar-se um ao outro, é uma expressão da sexualidade. Não deixem de ter relações sexuais um com o outro dentro do casamento, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Paulo não está falando aqui especificamente de uma questão de um mandamento. Ele está dando orientações, está mostrando princípios de vida. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Como eu como? Ele decidiu viver integralmente para a pregação do evangelho, como um homem solteiro. E obviamente isso significava abstinente sexual, certo? Como alguém que decidiu viver para o evangelho, ele não ficava tendo aventurinhas aqui, aventurinhas ali, porque isso não tinha nada a ver. Não, a opção por não casar significava também
não ter relações sexuais. E ele diz: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Ou seja, isso é uma questão de dom. A abstinência sexual é uma questão de dom. Alguns conseguem, outros não conseguem. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Casem de novo. Façam como eu, vamos nos dedicar ao Evangelho. Os tempos são maus, vamos fazer a obra de Deus. É um convite que ele está fazendo, mas não é uma imposição. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento: não eu, mas o Senhor. Agora ele não está mais dando orientações, ele está reproduzindo o que Jesus disse acerca do casamento: que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, alguns princípios de sabedoria aqui para o nosso relacionamento conjugal. O primeiro é de que o relacionamento conjugal não é o único meio de se encontrar realização pessoal. O apóstolo Paulo disse: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Ele está dizendo assim: é perfeitamente possível viver muito bem não sendo casado. O relacionamento conjugal não é o único meio de se encontrar realização pessoal. Certo? Não é o único meio. O apóstolo Paulo era uma prova viva disso e inclusive convidava as pessoas. Ele disse nesse mesmo texto: olha, quem se casa está dividido. Não pode servir a Deus do mesmo modo, né? Porque tem que se dedicar à família. E tem mesmo. Não tem como se dedicar de maneira integral à pregação do evangelho porque tem família. E a família não pode ser abandonada, e não pode mesmo. A família passa a ser uma grande prioridade. Muitas vezes, em muitas histórias de pastores, esse é o grande gargalo, o grande problema. Saber equilibrar a dedicação à família com a dedicação ao ministério. Quantos pastores destruíram o casamento porque tinham uma amante chamada igreja? Quantos pastores perderam os filhos porque tinham tempo para tanta gente, mas não para os seus próprios filhos? Estava sempre presente para os outros, mas vivia ausente em relação aos próprios filhos. Está dividido, é uma questão lógica. E é assim que é. Por isso o apóstolo Paulo diz que o relacionamento conjugal não é o único meio de se encontrar a realização pessoal. Ok? Mas aí alguém diz assim: mas então, se a Bíblia está dizendo que a gente precisa casar para manter relações sexuais, então como é que... Bom, então, se você não se contém, tem que casar. Você tem que equilibrar as coisas. Ok? A confusão entre relacionamento conjugal e realização pessoal tem levado os solteiros a um preciosismo muito grande na hora de escolherem os seus respectivos cônjuges. Pessoas solteiras que se apressam demais. Fazem esse preciosismo, de fato, na hora de escolherem os seus respectivos cônjuges. Porque é aquela velha história: eu preciso
me casar para ser feliz. Nós já falamos sobre isso em outros momentos e eu repito: se você não é feliz, não case. Não case para ser feliz. Está ouvindo aí, jovem? Você tem esse conceito? Eu preciso me casar para ser feliz. Não case, você vai destruir a vida da pessoa com quem você vai se casar. Certo? Por quê? Porque no segundo lugar ali, você vai demandar do seu cônjuge um conteúdo que muitas vezes ele não pode oferecer. Você vai colocar sobre os ombros do outro a responsabilidade por fazer você feliz. Olha, eu sou um infeliz, tá? Agora me faça feliz. Eu me casei para que você me faça feliz. É uma pressão violenta. É uma carga que a outra pessoa dificilmente vai conseguir suportar. Tem levado descasados, pessoas que enfrentaram o divórcio, uma obsessão quase compulsiva pela reestruturação de sua vida afetiva. Aquela coisa de que, às vezes, o casamento não deu certo, passou por uma ruptura, e aí a pessoa sai desesperada, tentando preencher esse vazio que ficou por causa do divórcio. E nesse processo em que ela não para, ela não reflete do porquê que a vida a levou a esse momento. Por que houve essa ruptura? Será que foi culpa só do outro? Será que eu não tive a responsabilidade? Será que não há coisas no meu coração e na minha vida que eu preciso crescer, melhorar e curar para que os erros não sejam carregados para dentro de uma nova relação e lá eles venham a explodir de novo e eu venha passar por uma segunda situação semelhante a essa? Será que eu não tenho que trabalhar certas questões? Não, a pessoa não pensa nisso, ela sai desesperada atrás de uma nova relação, que ela entende que para sua realização pessoal, para sua felicidade, ela necessita disso, ela não pode viver sem isso. Isso causa muitos problemas mesmo. O segundo ponto, já vai aparecer aí para vocês de novo, tá bom? De princípio de sabedoria para o relacionamento conjugal requer o estabelecimento de uma aliança. Desde Gênesis, a palavra de Deus já dizia: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. É uma aliança. Deixa pai e mãe, deixa a família anterior, se desvincula dela. Interessante que quando eu estava lendo aquele artigo de notícias do IBGE, tinha uma reportagem sobre um senhor. Ele aparece na reportagem sobre novas famílias e na fala dele ele diz o seguinte, eu reproduzo aqui com as minhas próprias palavras, ele diz assim: olha, eu sempre quis ter filhos, mas eu nunca gostei da ideia de ser casado. Eu nunca vou abandonar a casa da minha mãe. É um homem que mora com um filho na casa da mãe. Provavelmente a constituição funciona mais ou menos assim. A mãe dele, a avó do menino, cria o menino e ele tem tudo dentro da casa da mãe e ao mesmo tempo ele vive uma vida de solteiro. Não sei se para você isso parece um sonho de consumo, isso para mim parece bem longe do que eu chamaria de um sonho de consumo. Eu na casa da mãe, minha mãe criando os meus filhos para que eu pudesse viver como um garotão de 18 anos. De fato, a foto do senhor que se expôs, né, ele se expôs à notícia, era de um homem de cabelos grisalhos, bem mais grisalhos do que os meus. O apóstolo Paulo também fala dessa questão da aliança, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. É uma aliança monogâmica. E ponto final. A ausência desse compromisso conjugal, ou seja, aqui nós estamos falando de fato contra esse hábito cultural de simplesmente juntar os trapinhos e morar debaixo do mesmo telhado. A gente está dizendo que é necessário mais do que isso, ok? Não é por causa de, porque papel segura as pessoas juntas. Não, papel não segura as pessoas juntas. Nós estamos falando de estabelecimento de uma aliança.
de um compromisso diante de Deus para seguir juntos. A ausência desse compromisso revela a indisposição de alguns cônjuges em se entregarem por inteiro ao desafio de construir uma nova família. É aquela situação, as pessoas têm entrado para dentro da relação conjugal com um pé fora já. A pessoa não entra com os dois pés, ela já mantém um pé fora, ela já entra na defensiva, ela já entra com aquela condição, se você não for quem eu gostaria que você fosse, olha, eu já estou com o pezinho aqui fora. E muitas vezes o que segura essas relações construídas dessa maneira, tem até um filme, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas um filme desses de comédia romântica, essa coisa toda, que retrata um casal 7 anos juntos. Quando o tema casamento vem à tona, eles entram em crise. Eles entram em crise. Porque o que dá segurança a essa relação é justamente a possibilidade de que em qualquer momento eu posso cair fora. E você já deve ter ouvido N histórias de pessoas que falaram assim, eles viveram muito bem durante 10 anos, daí eles resolveram fazer uma bênção matrimonial e daí se divorciaram. Quem é que já não viu uma história dessas antes? Todo mundo já ouviu. Tá vendo? Não adianta casar. Casamento não funciona, não dá certo. Não, é que, na verdade, o que segurava essas pessoas juntas era o medo e o receio de que se eu não fizer o que está dentro do contrato, o outro cai fora. E Deus nos está chamando para uma coisa um pouco melhor do que isso. Deus nos está chamando para que o que nos mantenha juntos seja uma relação de amor, de compromisso, de companheirismo e, inclusive, de renúncia. E não o medo de que se eu não dançar conforme a música, a pessoa que está comigo vai embora. A massa que segura a gente juntos é o medo. De fato, quando se traz à tona o assunto de uma aliança, de compromisso, isso pode trazer sérios conflitos. Então, cria um ambiente de insegurança que conspira contra a necessidade de se desenvolver confiança mútua. De fato, cria um ambiente de insegurança, porque o tempo todo o outro tem toda a facilidade para cair fora e eu também. E muitas vezes é assim que as coisas são resolvidas. Faz dos nossos sentimentos a única resistência contra as crises e dificuldades naturais de uma relação. Os sentimentos são a única resistência contra as crises e dificuldades naturais de uma relação. Aí, todo mundo que é casado aqui me responda se você em algum momento já não teve que lidar com uma profunda ausência de bons sentimentos em relação à sua conjugalidade. Ou seja, se você em nenhum momento passou por talvez tenha sido só eu e a minha esposa que passamos por isso, né? Eu tenho certeza que vocês, quem sabe, nunca passaram, né? Por momentos em que vocês olharam um para o outro e ao invés de saírem corações pelos olhos, vocês olharam um para o outro e saíam raios fulminantes que diziam: meu Deus, o que eu fiz? Se a única coisa que nos segura num momento como esse forem os sentimentos, acabou. Ou não? Acabou. Mas o interessante da relação conjugal que é mantida por uma aliança que é feita entre um casal diante de Deus, é justamente a possibilidade de atravessar crises e a possibilidade de encontrar uma nova paixão depois da crise de uma maneira diferente, de um certo modo muito mais profundo, de um certo modo muito mais intenso. A possibilidade de você construir uma história com essa pessoa, de você de fato fazer parte da história de mudanças, de transformações na vida dessa pessoa. E quando a gente tem essa cultura do resistência apenas na base dos sentimentos, a coisa se desmorona rapidamente. Por isso é importante. Sim, continua sendo
muito importante que as pessoas venham ao altar, diante de Deus, para estabelecer essa aliança. Não apenas por causa de um ato social, não porque estão ali apenas fazendo... o problema geralmente dos casamentos é que quando fazem isso, né, a última coisa que os casais estão prestando atenção no momento do casamento é justamente na palavra que está sendo anunciada, é no ato. Não, eles estão preocupados com as fotos, estão preocupados se vai dar tudo certo nas entradas, se vão tocar certinho. Estão preocupados realmente com o ato social que acontece ali. O nosso pastor sinodal, o pastor Jackson, contou uma história muito engraçada uma vez, de que ele estava celebrando o casamento e o tempo todo o casal dando sorrisos e o fotógrafo tirando fotos, e estava em outro planeta, ele tentando falar do evangelho, da palavra de Deus, e eles estavam ali apenas, né, o pastor é mais um dos elementos daquele momento social. Quer dizer, nesse contexto realmente tem pouco valor esse ato, né? Se você não dá valor ao que está acontecendo ali, e de repente, naquela situação, para tirar uma foto de baixo para cima, o fotógrafo se deitou aos pés do pastor Jackson, né, para tirar foto assim. Aí o pastor Jackson não aguentou, ele parou, baixou a Bíblia, baixou, sei lá o que ele tinha na mão, parou tudo, ficou olhando para o fotógrafo. De repente o fotógrafo se deu conta, né, de que tinha tudo parado por causa da cena dele, e o Jackson perguntou assim: tá tudo bem aí, cara? Tá tudo certo? Aí o cara levantou e... Bom, nesse caso, realmente não adianta vir ao altar, entendeu? Nesse caso, você não precisa vir, que dá no mesmo. Não muda nada. Não muda nada ir lá no cartório, assinar papel. Realmente, nesse caso, não muda nada. O que muda é quando se tem consciência da importância do ato que se faz. É de que, de fato, você está se aliançando com outra pessoa. E ao se aliançar com outra pessoa, você de antemão está abrindo mão de todas as outras possibilidades, de todas as outras mulheres, quem sabe, maravilhosas e lindas que aparecerem no seu caminho ao longo da vida, assim como ela vai estar abrindo mão de todos os homens aparentemente carinhosos, queridos, e talvez sejam imensamente melhores do que o seu marido, e você de antemão está dizendo assim: eu renuncio a tudo isso para amar você. Em terceiro lugar, o relacionamento conjugal constitui o ambiente de cultivo da sexualidade. Sim, nós continuamos afirmando enfaticamente essa coisa velha, atrasada, antiquada, de que o sexo é algo para o casamento. Ponto. E ponto. Não é casado? Não, não é. Então, segura a tua onda. É isso que a Bíblia ensina. E o fato de nós termos passado e desprezado esse conceito tem gerado uma geração após geração, a gente ainda vai falar ao longo dessa série sobre isso, mas tem gerado uma geração de pessoas que de fato encaram a sexualidade dessa maneira utilitarista. Eu gosto de dizer isso para os jovens, vou dizer aqui na igreja, para que você que não é jovem, mas que você que é pai, que é avô, ajude a falar sobre essas coisas com os seus filhos e com os seus netos. Jovens que saem por aí, ficando, transando, eles estão plantando a semente do divórcio. Eles não se tornarão pessoas capazes de viver com uma única outra pessoa, porque toda vez que eles enfrentam algum tipo de conflito nessas relações que são absolutamente superficiais, eles partem para outra. Conhece outra menina mais bacana aqui, conhece outro rapazinho mais bacana ali, tem relação às vezes com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de ter dois namorados, duas namoradas, esse tipo de coisa toda que as pessoas têm feito nos dias de hoje. Aí de repente o cara vai e resolve se casar, ele vai dar conta de viver e de manter uma relação com uma pessoa só, vai dar conta de resolver os conflitos que surgem nessa relação. Ele vai ter capacidade de se manter fiel nessa relação? Dificilmente. Raramente.
E as meninas que viveram tudo isso, que passaram por tudo isso, que também viveram aventuras aqui, viveram aventuras lá. Geralmente, quando elas entram dentro da relação conjugal, elas entram completamente armadas. Completamente armadas. Elas não conseguem se entregar ao seu marido, porque elas já foram machucadas várias vezes. Geralmente elas já resolveram de maneira decisiva no seu coração: eu nunca mais vou entregar meu coração para ninguém, para que nunca mais ninguém faça isso comigo. Elas não acreditam mais em amor. E elas já entram completamente despreparadas para uma relação de entrega dentro do casamento. E isso prejudica profundamente a relação. E é isso que tem acontecido. Isso tem a ver com sexo fora do casamento. Isso tem a ver com essa banalização. Outra coisa que acontece com toda essa situação é, às vezes os pais dizem assim: não, mas é melhor que os nossos filhos eles façam sexo dentro de casa do que fora de casa. Então os pais meio que dão uma certa espaço para que os filhos tenham um espaço seguro para o desenvolvimento das relações sexuais antes do casamento. Eu até consigo entender esse argumento, mas a questão óbvia que a gente assiste o tempo todo é de que os jovens que vivem esse tipo de relação, eles vão adiando o casamento. Eles não querem se comprometer. Cara, imagina você que é mais velho aqui, né? Mora na casa da mamãe, do papai, tem roupa lavada, comida na mesa, e no final de semana você traz a namorada para casa e vive como se fosse casado. Quem é que numa circunstância dessa vai querer passar pela dificuldade de se relacionar, de dar conta da casa, de colocar tudo em ordem, de assumir responsabilidade? Vai assumir responsabilidade para quê numa situação dessas? E o problema é que daí a gente adia a maturidade desses jovens. Eles têm 40 anos na cara. Mas quando podem, não saem da frente do videogame. Estão ali o tempo todo no videogame. Porque eles não precisam assumir responsabilidade pela vida. Eles não têm que ganhar o próprio dinheiro, eles não têm que sustentar o próprio apartamento. Eles não têm que resolver conflito. Cada um mora na sua casa, final de semana, pá, cheirosinho, limpinho, festa. Pô, é a vida dos sonhos. Só que não. É essa vida que tem atrasado a maturidade dos jovens, que tem transformado gente que devia ser homem, moleque. Mulheres que deviam ser mulheres em meninas, inseguras. E quando tem que fazer qualquer coisa, tem que pegar o telefone e dizer: mamãe, eu não sei como é que faz isso. Aí você pensa assim: não, é uma menina de 15 anos que está ligando para pedir esse tipo de informação. Não, ela tem 25, ela tem 35. E os pais parecem fazer questão disso. O cultivo da sexualidade fora da relação conjugal desencoraja os homens diante do desafio de assumirem um compromisso conjugal maduro e saudável. Hombridade tem a ver com a capacidade de assumir responsabilidade. Você faz um bem enorme para um rapaz quando você diz para ele assim: cara, você quer se casar e aí você vai ter relação sexual? Sim, é isso que eu quero. Você vai aprender que para isso você tem que sustentar uma família. Não é só transar com a sua esposa. Tem que dar conta da sua casa. Você tem que ter um trabalho. Você tem que ser responsável. E aí a coisa muda de figura. Aí você está formando um homem. Quando esse rapaz tem acesso à sexualidade sem ter que se tornar alguém responsável,
ele não se torna homem, ele se torna um menino. E ele permanece um menino. Então, se você quer ajudar seus filhos, ajude-os a entender isso. A gente não tem como forçá-los, a gente não tem como impedi-los, a gente não tem como botar um cinto de castidade, não é disso que eu estou falando. Mas quando a gente entende o que está por trás, a gente pode conversar, a gente pode abrir o jogo, a gente pode falar, olha, do jeito que está, isso parece legal. No fundo, isso está prejudicando vocês. Vocês vão crescer. Isso polui as nossas emoções de tal forma a roubar a pessoalidade das relações sexuais. Ou seja, o sexo se torna um fim em si mesmo. Não é mais necessário amor. Fragiliza homens e mulheres diante das inúmeras tentações às quais somos submetidos no dia a dia. Fragiliza homens e mulheres diante das inúmeras tentações às quais somos submetidos no dia a dia. Ou seja, praticamente incapacita as pessoas a uma vida de fidelidade conjugal. Bom, a gente ainda também vai falar sobre isso, daí as pessoas vão dizer assim, não, mas é assim mesmo. Temos que ter relações mais abertas, essa coisa de monogamia, fidelidade, isso é um conceito judaico-cristão, mais um dos que nós temos que derrubar e destruir. Se ele quer ter umas aventuras ali, eu quiser ter umas aventuras lá, isso pode parecer uma coisa muito leve, mas é altamente destruidor. Não tem nada de leve. Em último lugar, o relacionamento conjugal desafia o desenvolvimento da maturidade. E aqui eu termino. Quando nós rejeitamos a tirania dos nossos sentimentos e nos submetemos voluntariamente a princípios e valores, nós estamos caminhando para a maturidade. Nós não acreditamos que casamento é algo que nós olhamos do ponto de vista da realização pessoal ou da felicidade individual. Vou casar porque eu quero ser feliz como indivíduo. Se você pensar assim, eu repito, não case. Viva como solteiro mesmo, mas não case. Quando nos dispomos a acolher sacrificialmente o nosso cônjuge com suas virtudes e defeitos, a maturidade envolve você olhar para outra pessoa tal qual ela é, e decidir amá-la do jeito que ela é. Assim como a outra pessoa vai ter que tomar a difícil decisão de amar você do jeito que você é. Você acha que é a última bolacha do pacote. Você é a pessoa mais fácil de ser amada do planeta, só é difícil de amar o outro. Né? Ai, como é difícil de amar o meu marido. Talvez seja bem difícil amar você também. Ai, como é difícil amar minha esposa. Talvez seja bem difícil amar você também, querido. Ou querido. Quando nos dispomos a encarar as nossas próprias demandas e pecados, tratando-as diante de Deus. Tem crise no casamento? Tem. Então vamos tentar se olhar no espelho, vamos tentar crescer, vamos tentar mudar. Tem certas coisas que dificultam a relação conjugal, que são queixas frequentes dentro da relação conjugal. Vamos tentar encarar essas coisas, vamos parar de empurrar para baixo do tapete, vamos tentar encarar uma caminhada talvez de aconselhamento, talvez de terapia, sei lá do que for, e vamos tentar trabalhar essas questões, vamos tentar crescer. Casamento, de fato, traz à tona coisas acerca de nós mesmos que nós não queremos admitir e que fora da relação conjugal a gente não precisa encarar, porque a mamãe não vai falar dessas coisas para nós. A mamãe nos acha lindos, mas a esposa vai. A esposa vai e sem dó vai colocar o dedo na ferida e vai dizer assim, ó, querido, só tua mãe para gostar desse negócio em você. E olha lá. Cara, que oportunidade para você dizer assim, ok, deixa eu ouvir o que você está me falando.
deixa eu entender o que você está dizendo e deixa eu talvez ter a percepção de onde vem isso. E como eu construí esse negócio, por que eu faço isso, por que eu reajo assim. Obrigado pela oportunidade de me fazer crescer. A oportunidade de eu deixar de ser um moleque. Eu consegui sair debaixo da asinha da mamãe para me tornar um homem. Uma grande oportunidade. Porque geralmente a gente vê isso como motivo de seguir adiante. Com isso, por favor, não estou querendo dizer de forma alguma em constranger pessoas que passaram pelo doloroso processo do divórcio, que hoje estão reconstruindo sua vida, estão bem, graças a Deus. Querido, fica em paz, certo? Estou falando essas coisas para que ninguém se sinta angustiado, mal, ou não. Bola para frente, mas esses princípios aplique na sua relação. Faça-os valer. Construa o casamento segundo a vontade de Deus. Não consegui terminar o que eu tinha aqui, mas fica para uma próxima novela. Vamos orar? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Nós oramos pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos. Eu oro de todo o meu coração para que a gente não venha considerar questões básicas nas Escrituras, como, por exemplo, a sexualidade vivida fora do casamento como uma coisa velha e ultrapassada. É justamente isso que tem gerado essa inabilidade profunda das pessoas de viverem umas para as outras, se tornarem uma dentro da relação conjugal. Elas já chegam dentro dessas relações divididas, fragmentadas, às vezes destruídas. Porque o homem enxerga a relação conjugal resumida em questão sexual, e a mulher já está ferida, machucada e não consegue se entregar, não consegue acreditar que de fato o amor existe. E sempre o seu coração foi machucado e ferido. E sempre se sentiu usada e nunca amada. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar para a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer valer esses princípios nas nossas vidas, a levá-los a sério, a não desprezá-los como esse mundo despreza, mas que de fato nosso coração e nossa mente, eles experimentem metanoia. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus está expressa na Tua palavra, na Tua Escritura. Que a gente possa experimentar essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias. Que a gente possa ensinar os nossos filhos não apenas a serem bons profissionais, terem bons trabalhos, bons empregos, serem bem-sucedidos financeiramente, mas ao mesmo tempo absolutamente inaptos emocionalmente, incapazes de se tornarem homens e mulheres de verdade. Pelo contrário, apesar de toda a capacidade intelectual, de todo o conhecimento técnico, de toda a capacidade para ganhar dinheiro, são absolutamente ignorantes no sentido emocional, absolutamente incapazes no sentido relacional. São infantilizados, apequenados. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar para a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a sério os Teus princípios, para o nosso próprio bem, para a honra e glória do Teu próprio nome. Em nome de Jesus.